publicidade ela influencia a atitude das pessoas de uma forma geral. Esse é o objetivo dela. Seduzir e convencer. A publicidade ela é feita para atingir um público-alvo. Ela tem certeza que ela vai atingir aquele público-alvo. Ela é objetiva a isso. Então, quando ela é focada nas crianças, ela tem uma mensagem. Quando ela é focada nos adolescentes, ela muda a sua linguagem e nos adultos, outra linguagem. O Instituto Alana, dentro do seu projeto Criança e Consumo, ele tem um olhar sobre a publicidade dirigida ao público infantil, ou seja, a publicidade dirigida para todas aquelas pessoas abaixo de 12 anos de idade. Caso específico da bebida alcoólica, dependendo de como é feita não só a publicidade, mas toda a estratégia de marketing nos jovens, nos adolescentes, o impacto pode ser muito grande, justamente porque é uma fase em que esses jovens eles estão buscando se afirmar dentro do grupo. Existem uma série de questões que são natas da própria adolescência e da juventude, que muitas vezes são exploradas pelo marketing de bebida alcoólica. Então, as campanhas e as formas como o marketing acontece são muito bem pensadas para, de alguma forma, atingir essas que seriam, entre aspas, algumas fragilidades desse público que é o público-alvo. Então, o nosso olhar aqui é sobre toda e qualquer mensagem publicitária para a criança, independentemente do produto anunciado. Então, esse produto pode ser produto infantil, roupa, calçado, alimentos, brinquedos, mas também produtos que são do público adulto, mas de alguma forma se comunicam com a criança. E aí vão celulares, automóveis, produtos químicos e bebidas alcoólicas. O que o mercado tem afirmado ao longo dos anos, nesse campo específico das bebidas alcoólicas, é que as campanhas, principalmente de cerveja, elas existem não para aumentar as vendas, não para aumentar o espectro de consumidores no país, mas para afirmar que aquela marca está sendo vendida. Isso é um dado questionável, enfim, mas é uma das defesas que o mercado acaba apresentando para justificar o volume de publicidade de cerveja que é feito no país. Nós já tivemos no Brasil exemplos de campanhas que tinham sim o público-alvo voltado ao público infantil bem claramente, como eram aquelas campanhas que tinham algumas animações, que tinham os sirizinhos andando, algumas que eram na época de Copa do Mundo, que tinham elefante, enfim, já foram feitas algumas campanhas de cerveja no país com um apelo voltado ao público infantil bastante direto. E por que o mercado faz isso? Não porque de fato ele quer que a criança necessariamente consuma bebida alcoólica, até porque isso seria proibido pela legislação, mas porque de fato o mercado entende que a criança ela é o consumidor do futuro, então realmente essa questão da fidelização é uma questão que acontece em relação a todos os produtos do universo adulto, então o mercado ele enxerga na criança um consumidor potencial para os anos futuros, então de alguma forma as marcas querem criar uma intimidade com esse consumidor do futuro, as marcas querem que a criança de alguma forma já tenha uma relação positiva com essas marcas para que no futuro seja uma consumidora efetiva. A publicidade ela é uma mensagem criada para seduzir e persuadir o público-alvo. Ou seja, seduz e convence aquele público-alvo do que ela está transmitindo. Em geral, e hoje em dia, as publicidades elas respeitam menos ao produto e mais aos valores que aquele produto poderia causar. Então, por exemplo, status, poder, felicidade, alegria, bem-estar, conquista de mulheres, conquista de rapazes, são todas mensagens que a publicidade transmite, dependendo do seu meio, dependendo do produto anunciado. O que se verifica das publicidades de bebidas alcoólicas é que elas sempre transmitem um momento de alegria, de sedução, de prazer, e em alguns casos até de status. A cerveja não é considerada bebida alcoólica para fins de publicidade. Por conta disso, a publicidade de cerveja ela pode passar a qualquer hora do dia e da noite, seja na televisão, seja nas rádios, enfim. Diferente do que acontece com aguardente, o que acontece com uísque, vodka e outras bebidas que são consideradas mais fortes. Então isso faz com que a publicidade de cerveja ela seja realmente mais vista, ela está mais em contato com o público infantil e adolescente, né, de uma forma geral. A gente não entende a publicidade como o único fator responsável por quaisquer das consequências negativas que podem ser apontadas. Uma delas é o alcoolismo, o consumo precoce de álcool e outras drogas, obesidade, estresse familiar, consumismo. Ela não é a única responsável, mas ela é uma
responsável importante nesse cenário, justamente pela transmissão de valores positivos e convencimento e sedução daquele público-alvo a que ela se destina.